Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luizito. E, rapaziada, no vídeo de hoje, vocês estão vendo aí que hoje é quinta, eu não costumo postar vídeo na quinta. Então, o que que acontece? Essa semana aí acabou o BG, então a gente tá com essa semaninha aí de folga entre um BG e outro. E, como eu falei, eu vou estar trazendo vídeos aí todo mês sobre os melhores campeões pro próximo BG. Então, o que que acontece? Hoje, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um pouco dos melhores campeões pro monitoramento. E aí, segunda e terça, eu vou estar trazendo atacantes e defensores pro circuito. Então, como o monitoramento ele é um pouco mais tranquilo, digamos assim, eu vou estar trazendo um vídeo inteiro para ele. E aí, depois eu divido os atacantes e defensores do circuito, ok? Então, como é que funciona? Antes de eu começar aqui, só se puderem deixar o like, se inscrever aí no canal. Agradeço demais, fechou? Que já me ajuda muito. Então, começando aqui, qual que vai ser o nó do monitoramento? O nó do monitoramento ele vai ser o nó da guerra. Então, ele vai ser a paradinha da saga. Então, a gente vai ter os campeões da saga, que são os provocadores, que é os defensores. Eles são mutantes e místicos. E a gente vai ter os secutores aqui. Não entendi muito bem desse nome. Que são os atacantes, que são das suas respectivas classes counters, né? Então, a gente vai ter techs e científicos. Como é que funciona o nó? Basicamente, quando você bate no cara, ele vai ganhando uma carguinha de regeneração e ganho de poder. Aí com 15 ou 18, ele ganha um ganho de poder lá e você tem chance de errar. E os campeões que são secutores, toda vez que eles colocam debilitação que não são atordoamento, ou seja, não pode se aparar qualquer outra debilitação, eles vão colocar uma carguinha. E aí com 5 cargas, eles colocam um bloqueio de cura no cara e aí anula o nó. Então, começando aqui, o que que eu quero... Pera aí, só deixa eu tirar aqui o som do WhatsApp, que eu não sei se pega aqui pra vocês. Aí, então começando aqui, eu quero mostrar um pouco dos defensores, tá? Os defensores da saga. Então começando aqui com o mutante, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido, assim, no questão... Eu não vou falar tanto sobre cada campeão, porque é meio que só por ele ser da saga, não tem nenhuma grande coisa a mais no nó. Então, um dos melhores defensores aqui da saga é a Dominó. Justamente, ela já é uma campeã muito forte, é muito difícil fazer ela sem counter, e vocês vão ver que na questão de ataque, tem poucos campeões da saga que são counters dela. Então acho que ela vai ser uma campeã bem forte. Tá? Outro campeão aqui que a gente vai ter é o Sinistro. O Sinistro é a mesma coisa, são poucos campeões que vão conseguir lidar com ele com facilidade, por ele ser um defensor bem chato e tal, e não são muitos atacantes da saga que lidam bem com ele. Eu particularmente eu acho que essa saga tá com atacantes meio fracos, principalmente pra quem tá jogando bastante a guerra aí, sabe que, pô, você pega os atacantes, a teia tá sempre banida e meio que acabou os grandes atacantes, então tá complicado. Mas o Sinistro é mais um campeão aí que vai estar bem forte. Outro vai ser a Tempestade, então ela é uma boa híbrida, ela acaba que tem bem pouca vida, mas ela evade dos ataques básicos, então pode ser que seja difícil de fazer ela. E você também não quer tomar um E2 dela, então ela pode encher o saco. Mas assim, lembrando, eu vou mostrar aqui defensores e atacantes. E qualquer defensor vai ser feito com extrema facilidade pelos atacantes da saga, certo? Mas mesmo assim, é para um anular o outro. Só que se você não conseguir enfrentar um defensor da saga com um atacante, você vai ter problema. Então é meio que isso que eu tô querendo mostrar. Outro campeão aqui é a Emma Frost. Pelo que eu vi ali, só tem um campeão forte tecnológico que vai colocar quebra de armadura. Científico também nenhum coloca, então vai ser difícil desativar o modo dela. Você não vai conseguir lidar com ela como Motoca, por exemplo, que só coloca uma quebra de armadura e acabou. Então vai ser um pouco mais complicado de lidar com ela. Tá? Outro campeão aqui é o Havok. Como eu falei, o Havok ele é muito fácil counterado por qualquer tech, basicamente. É só ter armadura que você anula esse cara. Mas se você acabou que ficou sem tech no deck, se ferrou ali, e o cara colocar um Havok, já vai ser difícil de fazer pela questão do plasma dele, e pela questão do global vai ser mais difícil ainda. Então ele vai estar bem chato. Outro carinha vai ser o Bispo. Bispo também... geralmente, se você não vai com alguém imune a incinerar e ele solta um E1 ali, ele te complica demais, ele come muito tempo, você tem que ficar longe dele. A questão de você não conseguir anular as proezas também pode ser um problema. Então, não tem muitos grandes counters para ele, então pode ser que ele esteja bem forte também. Para quem tem ele 7 estrelas, parabéns. O meu até hoje não veio.
E o outro cara que eu vou estar falando aqui é o Arma X. Como eu já falei pra vocês, eu tô pegando como base o campeão, então, pô, o meu aqui é 5 estrelas, mas não importa. Tem bastante gente que tem 6 estrelas ou até 7 estrelas. Ele vai estar bem forte, já é difícil de fazer, geralmente a gente acaba fazendo ele com um Nimrod da vida, ou coisa do tipo, não vai estar tendo, porque o Nimrod não é do global. Então pode ser que esse cara complique um pouco a luta. Passando agora para os defensores da outra classe, que são os místicos. Então aqui a gente já vai ter um pouco mais de defensores. O primeiro que eu queria falar aqui é o Sasquatch. Então esse cara aí, ó, peguei o meu aqui, tá só R1. Mas esse cara é o boneco com mais vida no jogo. Então, se você conseguir deixar ele regenerar por causa do global e tal, já vai ser difícil. O cara, no BG, geralmente um R3 vai ter 450 mil de vida, então, pô, já é normal você dar timeout nesse cara. E com esse global aí, com certeza, se não for com um cara do ataque aí do global também, você não vai fazer ele, fechou? Então, outro carinha aqui é o Ebony. O Ebony é aquela coisa, você consegue fazer ele praticamente com qualquer científico, sem muita dificuldade. Mas se você for com algum boneco que ativa bônus ali e tal, ele consegue soltar um E1, vai anulando, você não consegue derrubar, ele vai chegando naquelas carguinhas dele, então pode dar uma complicada na luta. Como eu falei, os campeões aqui vão ter os counters dele, obviamente, por isso que os campeões da saga você vai ter duas classes defensores, e as duas classes atacantes são counters das defensores. Mas se você não conseguir fazer, todo mundo sabe, às vezes não vem uma classe pra você no BG e você se ferra, pode ser meio complicado. Outro campeão que vai estar bem legal aqui é o Mephisto. Então, mesma coisa. Poucos campeões são imunes a incinerar. Principalmente a da classe científica. Então, você não consegue lidar muito bem com a áurea dele. E aí ele consegue enrolar a luta, ele consegue ficar enchendo o saco. Então, no BG, esse cara aí já é uma figurinha carimbada. Bastante gente tem ele upado. E agora, por ser do global, ele vai estar ainda mais forte. Outro carinha é o Rintra. Outro campeão que também tem muita vida. Eu acho que ele é o cara que mais tem vida no jogo. Só que daí, como ele não é 7 estrelas, ele perdeu esse posto, né? Mas se ele tivesse 7 estrelas, eu acho que ele tem até mais vida que o Sasquatch. Ou tá ali perto também. Enfim, esse cara aqui é outro tanquezão. E mesma coisa. Você vai ter que entrar com um boneco científico, conseguir anular o global, senão vai ser muito difícil matar ele, tranquilo? Outro carinha aqui vai ser o Mangog, por mais que pouca gente tem ele upado, ele não é tão popular quanto os outros defensores ali, mas ele acaba sendo um campeão bem chato também. Ele é um tanque, ele tem aquelas carguinhas dele que vai até 10. Aquele E2 dele é impossível de você dar destreza, então você tem que cuidar para não terminar com 5 hits. Se ele ficar soltando E1, ele vai se farmando. Com muitas cargas, ele fica muito resistente. Então, ele é um campeão que pode encher bastante o saco se você não conseguir com alguém do global. Ele tem o ganho de poder passivo dele também, para ajudar a chegar no E2. Então, geralmente eu faço ele de teia ou Luke. A teia tá sempre banida nas guerras, então acaba que sempre é o Luke. O Luke consegue fazer ele com tranquilidade. Ou campeões como Titânia, Porco, mas aí especificamente nesse caso eles não são do global, então não vou estar conseguindo fazer. Então o Mangog vai estar sendo um campeão bem forte. Outro carinha aí que vai estar bem legal é o Homem-Coisa. Outro que eu também só tenho 6 estrelas, R1 aqui, mas pô, mesma coisa, é um tanque, ele não toma tanto dano crítico e ele é do global. Então você vai ter pouquíssimas opções, vocês vão ver aí depois que as opções de ataque científicas são bem limitadas, como eu falei pra vocês. Então acaba que você vai ter uns 2, 3 bonecos bons ali pra fazer ele, se não vem, vai ser um problemão. E por último eu vou estar falando aqui da Encantor. A Encantor recentemente, agora que ela virou no Titã e o jogo deu um monte de Titã pra todo mundo, bastante gente acabou pegando ela. Então, de novo, ela é uma campeã que é uma das defensoras mais chatas. Como eu já falei até nos últimos vídeos, ela não depende só de você, depende de como ela entra na luta. Se ela entrar com muitas bênçãos é complicado, se ela entrar com uma bênção só, duas é mais tranquilo. Então, é uma luta meio aleatória, você tem que torcer pra se dar bem. E sendo do global, como eu falei, as opções que você vai ter para fazer ela vão ser bem reduzidas. Dá para você tentar fazer ela de Hulk, fazer ela de Titânia, fazer ela de Porco, mas nesse meta não vai estar tão interessante. Talvez você até consiga, algumas lutas aqui que eu tô falando, talvez você consiga entrar com campeões que não são do global e fazer a luta mesmo assim. Mas é uma luta que não é segura, você pode acabar perdendo o controle, então querendo ou não, o melhor jeito é sim entrando com campeões do global, e aí as opções não são tão vastas, então pode ser complicado, ok? Bom, passando agora para opções ofensivas, como eu falei, então a gente vai ter aqui primeiro a classe científica, e
a principal atacante dessa saga é a Teia, não tem nem como fugir. Nas guerras, ela tá literalmente todas as guerras banidas, desde a season passada, e essa eu acho que ela passou uma guerra só. Então é praticamente impossível jogar uma guerra com ela, porque ela é de longe a atacante mais forte desse global. Então no BG é com ela que você vai querer fazer todos os místicos que eu mostrei ali, você idealmente quer fazer com ela. E se você não tiver ela, se não vier ela no teu deck, aí você vai começar a pensar nos outros, mas ela é, assim, de longe, a mais forte. Torçam pra pegar ela. O segundo cara que, na real, ele eu considero mais forte porque dá pra jogar com ele. Enquanto a Teia você nem consegue jogar, é como se ela nem existisse. Esse cara aqui foi banido acho que uma guerra só. E eu literalmente, cara, eu acho que desde a season passada não tem uma guerra que eu não entre com ele. Ele faz literalmente, pô, todos os científicos, todos os místicos do jogo. Ele é do global, ele ativa muito rápido, porque como eu falei, você tem que colocar debilitações que não sejam atordoamento. Então a Teia, ela consegue, cada hit dela ela coloca uma debilitação. O Luke, ele consegue colocar a debilitação muito rápido também. Então, cara, não tem uma guerra que eu não entre com ele, ele faz todos os místicos, ele destrói, muito seguro. No BG também vai conseguir fazer as lutas muito tranquilas e vai ser uma das melhores opções para fazer todos esses defensores chatos aí. Como terceira opção, a gente vai ter... Não terceira opção, mas como mais um carinha, a gente vai ter aqui o Conde, que eu peguei ele recentemente, também tem até vídeo dele aqui no canal. Então, ele é do global também, ele consegue pôr debilitações bem fácil, você... Só de bater, o cara já vai tomando debilitação também. E aquela coisa, campeão muito forte, pô, muita imunidade, muito dano, muita utilidade, então... Vai estar sendo uma excelente resposta que chegou aí. Antes dele chegar, as opções ofensivas estavam até piores e agora com ele deu uma melhorada. Mas mesmo assim, é um campeão que, por ser recente do Titã, não é todo mundo que tem, não é tão simples assim. Então, se você tiver, é uma boa opção para você usar ele aí, fechou? Falando aqui um pouco da Photon, rapaziada. A Photon ela é a única campeã aqui que ela não é do global, tá? Ela não é do global nem defensivo, obviamente, e ela é científica, mas ela não é do global ofensivo. Mas por que eu tô falando dela aqui? Basicamente, o global tem a ver com regeneração e ganho de poder, e ela consegue lidar com isso de uma maneira muito tranquila no próprio kit de habilidades dela. Então, é como se ela meio que tivesse o global embutido nela, digamos assim. Ela não ativa o global, mas ela consegue lidar tanto com regeneração quanto com ganho de poder de uma forma bem tranquila. Então, pô, vejo muita gente fazendo luta aí com ela, como se ela fosse do global. Então, como essa aqui é uma boneca que tem em bem mais decks, pô, quase todo mundo tem ela, menos eu, pelo visto. Então, ela vai ter sendo muito boa, tanto para você colocar ela na defesa, como uma campeã que normalmente já é uma defensora muito forte, ou para usar no ataque contra esses místicos aí do global. Outro maluquinho bem interessante aqui é o Homem-Areia. Esse sim é do global, consegue colocar muita debilitação, mas eu não acho que ele vai estar sendo tão forte, porque no BG você precisa muito de velocidade, tempo. Então, esse cara aqui na guerra, ele é muito forte. Pô, na guerra você tem até 5 minutos para fazer a luta. Então ele é muito seguro, ele consegue ativar o global, botar debilitação, reverte, cura. Você consegue fazer todas as lutas com muita tranquilidade, muita segurança, mas no BG você quer fazer luta rápido. E aí esse cara, ele não vai conseguir te entregar isso tão bem. Talvez uns 6 estrelas ali x200 você consiga fazer a mecânica dos pesados dele, mas normalmente não vai ser um campeão tão rápido. Ainda assim ele pode servir, como eu falei, é uma resposta, então é melhor você fazer o defensor demorado do que não fazer. Então ele pode vir a ser útil, mas não é uma das melhores opções. Um dos carinhas que vai estar bem bom é o Morbius. O Morbius, ele... Cara, ele consegue botar bastante sangramento, se eu não me engano ele bota, tipo, meio que praticamente um sangramento por ataque básico, umas paradas assim, não lembro exatamente. Mas ele coloca bastante debilitação, tem um E2 muito forte, então você consegue lidar com o global e consegue ter um dano rápido no BG. Eu lembro quando ele saiu, o pessoal achou que ele ia ser o campeão mais forte do jogo. Acabou que ele não se concretizou, porque ele tem um dano muito forte no E2, mas o resto do dano dele é muito fraco, ele bate, nossa, muito fraco no ataque básico, ele não tem dano de sangramento também, mas vai conseguir ser uma opção bem boa. Às vezes o cara coloca, vou colocar esse carinha aqui R1 mesmo, só por ser do global. Se tu tiver um Morbius R2, você vai conseguir dar IK em boa parte aí da galera, fechou? Um outro campeão aqui que está sendo usado é o Joy Fixed. Esse cara aqui, ele tem um problema de precisar da duplicação, mas duplicado ele consegue ser muito forte. A parada é que
é o que eu sempre falo, ele não tem tanto holofote porque ele é da classe científica, e a classe científica é muito forte, então é difícil você ficar dando holofote para campeões que não são tão topzera, porque ele acaba que, mesmo sendo muito bom, já tem muita gente acima dele, mas duplicado ele tem um dano muito forte. Pô, você consegue escolher por dano, por roubo de vida, por ganho de poder, então você consegue fazer bastante coisa legal com ele. E depois do E1 ele vai colocar uns 8 sangramentos no cara e você já consegue ativar o global. Então caso você tenha esse cara aqui duplicado, tá ali R2, ele vai ajudar bastante. Dependendo do teu nível, até R1 ali ele pode servir. Como esse vídeo aqui é mais pro monitoramento, então eu acredito que eu não esteja falando com contas tão acima assim, tão endgame. Então, pô, esse cara aqui vai ajudar todo mundo aí, mesmo sem a duplicação, pode ser uma resposta caso sua conta não tenha os caras que eu mencionei antes. E por último, eu vou estar falando aqui também do negativo. O negativo ele vai estar brilhando principalmente no circuito, como eu vou falar no próximo vídeo, mas aqui no monitoramento também. Ele é do global, ele consegue colocar debilitações ali, se eu não me engano ele coloca petrificar e essas coisas no E1, e consegue colocar muita debilitação no E2. Então é um campeão que é bem forte, também ele gosta da duplicação. Mas ele é um campeão um pouco mais difícil. Então se você gosta dele, pô, você tem ele, já costuma usar porque gosta da mecânica dele, gosta da... Ele é um cara bem bonito aqui, ele tipo, tem uma... Ele é um boneco bem legal. Se você já gosta de usar ele, fique feliz que você vai conseguir usar bastante ele nesse meta. Bom, vindo agora para os campeões techs, eu acho que talvez o atacante mais forte aqui da classe tecnológica vai ser a Coração de Ferro. Ela vai conseguir colocar uma debilitação a cada médio, então é bem tranquilo. E ela consegue lidar com a grande maioria dos mutantes também. Então é uma campeã muito forte. E, cara, ela também é bem simples. Você vai dar ali 2 E1 no máximo. Tenta sempre soltar um perto do E2. Tenta acumular ali o máximo de debilitações do cara. E solta um E2 que torce pra critar, que vai dar praticamente cai qualquer um. Então vai ser uma campeã bem forte que você vai estar querendo usar contra a grande maioria dos mutantes. Como eu falei ali na minha Frost, eu disse que vai ter praticamente só um campeão tech que vai colocar a quebra de armadura com facilidade e que seja bom. E esse cara é o Pato. Muita gente acaba menosprezando ele ou não sabe do potencial, mas o Pato é um campeão muito forte. Ele consegue acumular muita fúria, muita quebra de armadura, então ele fica com um dano muito alto. Duplicado, ele é um excelente counter da Dominó. Então, pô, ó, aqui ó, se você tiver a duplicação, ele... As precisões de habilidade base é de 115% ao invés de 100%. Então, isso faz com que ele consiga counterar a Dominó. Então, vai ser um cara que você vai conseguir fazer Emafrost, Dominó, praticamente qualquer mutante com o dano que ele tem. E também, tipo, Killmonger. Ele é um dos excelentes counters de Killmonger também pelas quebras de armadura. Então, o Pato é um campeão muito forte aí que... Pô, não menospreze esse carinha aí não, tá? Outro excelente counter da Dominó aqui é a Lady. Ela também é imune à redução de pressão de habilidade, ela consegue ter muita imunidade, consegue pôr muita debilitação. O único problema dela é aquela coisa, no BG ela também não é tão lenta, ela tem bastante segurança, mas principalmente em AW, onde você não precisa fazer lutas tão rápidas, acaba que o dano dela vem mais de dano secundário e tal, e não é uma parada explosiva de você fazer uma luta em 40 segundos assim, como você normalmente quer no BG. Ainda assim vai ser uma opção bem boa, vai ser uma resposta legal para todos os mutantes que tem aí. Agora, passando para um dos melhores aqui, eu diria que ele é o melhor campeão aqui da classe tecnológica, ele é o melhor campeão em si da saga. O único problema que eu vejo dele é que nesse global você precisa ativar debilitações e você só vai conseguir colocar debilitações no cara a partir do seu E2. Então você vai ter que meio que jogar com o global desativado até chegar no E2. Aí depois do E2 você vai colocar 5 choques e vai ativar o global no cara. Aí quando acabar, você vai ter que ir pro E2 de novo. Então acaba que não é uma luta tão simples assim quanto as outras que eu falei ali. Mas ainda assim, você vai chegar, ele vai fazer dominó, ele vai fazer qualquer campeão mutante basicamente. Você vai chegar, solta o E2, ativou o global e o cara vai derreter no choque. Então... é um campeão muito forte e também o principal dele é na defesa. Você vai poder colocar ele como defensor na grande maioria dos casos e ele vai ajudar bastante como atacante também. Outra campeã aqui bem forte é a Shuri. A Shuri é outra que talvez seja uma das campeãs que mais gente tem upada. Ela, no primeiro Cristal 7 Estrelas lá, no início ela era uma das melhores, outros se não a melhor. Então muita gente tem ela R3, R2, pelo menos upada aí no deck. Então ela vai estar sendo uma excelente resposta. Também ela não faz contato, então isso ajuda ela com defensores
como Atuma e Electro, mas por ser do global ela vai estar fazendo o Dominó, vai estar fazendo todos os outros mutantes com uma tranquilidade absurda. E ela também tem um dano muito forte, você optando por colocar choques na 2 ou ficar com o dano crítico na 1. De qualquer jeito vai ser uma luta bem tranquila. Um carinha que eu acredito que vai estar bem legal, que eu tenho... Pô, eu tenho até bastante inveja de quem pegou ele nesse Titã. Eu vi bastante gente pegando ele reclamando. E, cara, eu acho esse maluco aqui muito forte. Muito forte mesmo. Então, ele 7 estrelas eu acredito que vai estar avassalador. Ele consegue colocar choque em cada médio, então você vai ativar o global bem rápido. E, cara, ele é simplesmente o melhor counter do Bispo. O Bispo não faz literalmente nada. Eu fiz esses dias um Bispo 7R3 com o meu infame R4, sem ascensão, sem nada, eram 6 estrelas R4, e eu fiz em menos de 1 minuto na guerra, então era um bispo de 500 mil de vida, eu fiz em menos de 1 minuto, porque esse cara é absurdo, absurdo. E contra qualquer mutante a luta vai ser a mesma, você vai chegar, você tenta fazer com que o cara não solte nenhum especial, e aí você solta o seu E2 com o E3 do cara, aí você dá tipo pesado, aí você vai stunar o cara e solta o E2, você vai drenar mais de uma barra de poder do cara e vai dar um dano muito forte. Então, pô, quem tem esse cara aqui 7 estrelas comemora que ele vai estar um monstro. E por último eu vou estar falando aqui do Shocker. O Shocker, ele é um cara estranho, porque ele é do global. Pô, ele tá ali, ele tem etiqueta, ele é do global, mas o Shocker não coloca debilitações. O que acontece? O E1 dele, ele só ganha cargas, o E2 dele, ele bota o stun, mas ele não coloca debilitações no cara. Então meio que você não vai conseguir ativar o global para fazer o counter em si. Então ele é um campeão do global que não ativa o global. É até um pouco estranho, mas mesmo assim, eu tô aqui, tô citando ele, você vai conseguir fazer algumas lutas, mas não é a melhor opção, justamente porque, como eu falei, ele não ativa o global, tá? Rapaziada, antes de continuar falando aqui, eu só queria lembrar vocês que eu falei ali dos nós, e no BG, sim, vai ser o nó basicamente de AW, né? Então essa parada aí das etiquetas de provocador e executor aqui, mas vai ter mais um nozinho. O nó, ele é bem simples. Quando você apara o cara, você vai colocar uma debilitação aleatória nele, por 13 segundos. Pode ser fraqueza, desorientar ou umas outras aí. Isso aí é basicamente para te ajudar a construir o global. Então quando você aparar, você coloca uma debilitação no cara. Com 5 você ativa o global. Então é um jeito, por exemplo, do Shocker conseguir ativar o global, mesmo sem colocar nenhuma debilitação. Você apara, coloca, depois de 5 aparares você ativa. E quando você dá a destreza, você também ganha um bônusinho aleatório de fúria, ganho de poder, precisão. Não é nada muito, uau, que absurdo, mas tá aí. É um nó que vai acabar ajudando os atacantes a construir o global e também para um pouquinho a mais de ataque ou um ganhozinho de poder. Nunca é ruim, né? Então, agora que eu já falei dos campeões que vão se beneficiar em sim do nó, diferente do circuito que você geralmente vai ter que jogar com campeões muito específicos, aqui não. Então você vai ter os campeões que são do ataque, você vai ter os campeões que são do global, mas você ainda vai poder jogar normalmente. Então vai ter campeões que vão continuar muito forte, por exemplo o Massacre. O Massacre é campeão, como eu falei, você esquece agora a parte do global ali. Pô, vamos supor que você tá sem atacantes do global, sem defensores do global, o cara também vai ser um BG normal, um BG meio que sem nó. E aí os campeões que já são fortes por natureza vão se beneficiar. E o primeiro deles é o Massacre, então não tem nem muito o que dizer, ele é talvez o melhor campeão do jogo atualmente. Muito forte na defesa, muito forte no ataque. Então não tem erro, você coloca ele e o cara vai sofrer para fazer como uma luta normal de BG. Agora eu vou estar falando só sobre campeões que são fortes, independente do nó. E você vai, com certeza, ter uma luta muito boa usando eles ou colocando eles na defesa. Então, o Mercenário é mais um exemplo disso. Pô, outro que é um dos melhores defensores do jogo, muito difícil de fazer sem counter. Se você simplesmente tem ele no deck, você coloca e o cara vai sofrer para fazer. Às vezes ele vai precisar gastar o Sinistro, que seria um defensor da saga, ele vai ter que usar para fazer o Mercenário, ou então algum outro campeão, o Bispo, a mesma coisa, seria um defensor da saga e ele vai ter que usar no ataque. De qualquer jeito, se o cara não tiver resposta, é um campeão muito, muito forte. Eles fazem, os caras onde a trindade das 7 estrelas, né? Você tem ali o Massacre, o Mercenário e o Serpente, são meio que o ápice assim do jogo, são os 3 defensores mais fortes. Agora talvez tenha chegado outros campeões, mas esses aí ainda não perderam o posto deles. Outra campeã que brilha muito em todos os cenários do jogo é a Kate. Basicamente ela não tem
nada demais. Você coloca as ondas de frio ali, pá, mata todo mundo. Então, você jogando em um cenário sem Nox, a Kate vai fazer praticamente qualquer boneco do jogo e vai ser uma campeã muito forte. Como eu já citei antes, aqui na classe científica a gente vai ter alguns campeões muito fortes que vão estar sendo... não vão estar sendo usados na questão de saga, mas que mesmo assim você vai estar podendo usar para fazer qualquer campeão. A Titânia é uma delas, pô, uma Titânia R3 aqui, uma Titânia, claro, baseando assim no nível de jogo, uma Titânia geralmente vai conseguir depois do E3 Daikai em qualquer campeão, então é uma campeã que é muito bom você ter no deck, ela faz praticamente qualquer campeão do jogo também, ela não tem quase que nenhum counter, assim, defensivo. Então, pô, uma campeã muito forte aí pra você estar usando. Outro carinha é... Opa, achei que já tava. É o Porco. O Porco é outro cara que ninguém é imune a ferrão poderoso, então ele consegue dar o dano dele em literalmente todo mundo. Qualquer campeão você bate, coloca ferrão, o cara vai soltar especial, vai tomar dano. Então é um cara que vai estar ajudando demais, vai estar fazendo muita coisa aí no jogo. E por último a gente tem aqui nosso querido Hulk. Boneco... talvez um dos com mais dano bruto no jogo, depois do E3. Pô, porrada de 30 mil. Papo de muito dano mesmo. Então, vai estar sendo um carinha aí bem útil. Como eu falei, talvez ele até consiga fazer campeões do global puramente na força bruta. Anula o global, dá E1, stun infinito e mata. Dependendo do nível dele. Então, acredito que dá pra fazer essas lutas. Não é a opção mais segura, mas acredito que dê pra fazer. Mas contra qualquer campeão que não seja do global, ele também consegue destruir. Passando para a classe mística, a gente vai ter o principal, obviamente, o fanático, o cara que é o monstro do BG. Então, pô, se você tem ele, você simplesmente vai colocar no deck e, como eu falei, vai fazer qualquer luta. Se duvidar, ele deve até matar alguns mutantes ali no caminho, ou alguns místicos. Pô, místico já é um pouco mais difícil, porque a maioria dos místicos anula bônus e tal. Então é meio difícil você usar o fanático contra campeões místicos, também pela dispersão mística do oponente. Mas se duvidar, ele vai passar por cima de alguns mutantes da saga e não vai estar nem aí, porque o cara é animal demais. E outro carinha aqui é o Lobo. O Lobo tava com saudade de usar ele, porque no último meta ali não deu pra usar no circuito, mas, cara, esse aqui também. Ninguém é imune à ruptura, ou praticamente ninguém. Então, cara, ele vai soltar o E2 ali, vai dar muito dano, vai matar praticamente qualquer um. Ele tem um ganho de poder muito forte, então você consegue dar 2 E2 bem rapidinho e meio que não sobra counters pra ele. É só você dar o E2 e matar qualquer um. É um campeão que é muito versátil, consegue fazer qualquer boneco do jogo. Então vai estar sendo uma excelente resposta. Na classe cósmica a gente vai estar tendo, como eu falei, o terceiro membro da trindade aqui, o Serpente. Esse aqui talvez sendo o defensor mais forte, o que tem menos counters, o que é mais difícil de fazer. Então, esse carinha aqui, ó, não tem nem o que dizer, pessoal. Há um tempinho atrás ali, tava todo mundo querendo nerf nele. Então, cara, mesmo que você tenha ele, por exemplo, peguei ele 7 estrelas, mas não tá duplicado. Cara, ainda serve, velho. O ganho de poder, o dano na bloqueio, tudo que ele tem tirando a imortalidade faz com que, mesmo sem ter duplicado, ele ainda seja um campeão muito forte até um certo nível de jogo. Então, cara, se você tem esse cara aqui, não tem nem o que dizer. Praticamente um round de ganho se o cara não tiver umas das poucas respostas pra ele. O segundo carinha bizarro aqui é o Hulk Ling, que eu considero talvez o melhor 6 estrelas do jogo. Eu acho que esse cara é o que mais consegue fazer luta. Eu acho que literalmente assim no BG ele é o melhor 6 estrelas que tem. Se o cara não tiver místico, ele pode encher um pouco o saco na defesa. Se você não... Tipo assim, às vezes depende muito da luta. Se ele ficar soltando E1 vai ser uma luta um pouco mais chata. Se você conseguir levar ele para 2 é mais tranquilo. Mas no ataque também é outro cara que não bota debilitação, não precisa de nada. Você pode... Se o cara ficar defensivo, você mata ele. Se o cara ficar ofensivo, você mata ele. Ele não depende de nada, mata qualquer um. Exceto místicos, então muito, muito absurdo. Por último aqui da classe cósmica, um pouco do Motoca. Motoca também é talvez o melhor atacante nos cenários dele. A única coisa que me faz colocar o Hulk Ling um pouco à frente do Motoca é no Motoca você não poder dar destreza, então se você acabar precisar dando a destreza, você perde a construção dele e acaba que a luta fica um pouco mais demorada. Mas de qualquer jeito, pô, termina com médio, depois termina com leve, pesado, E2 e a luta acabou. Então, não tem nem muito o que dizer desse cara aqui. Talvez a rotação até nem seja essa, como o meu não tá full, eu nem uso muito. Mas ele é bizarro, então... Ó. E esse aqui é um cara que também todo mundo tem, né? Bom, e terminando aqui nossa última classe, na real, começando a nossa última classe, tem o primeiro Justiceiro 299.
Esse cara aqui, ele é mais porque eu não posso deixar de falar dele. Eu tenho o meu R3, eu uso ele em muitas ocasiões, mas eu sei que é um cara que 7 estrelas pouca gente tem, 6 estrelas pouca gente upa ele, então não é um campeão que vai ser tão acessível quanto os outros que eu mostrei. Ainda assim, cara, counter de mercenário, counter de photon, counter de massacre, consegue fazer, pô, um monte de luta contra ele praticamente countera qualquer campeão que dependa de especial, ou qualquer campeão no geral. Ele bate muito forte, não deixa os caras soltar especial. É um boneco absurdo. Então, quem tem ele aí pode usar que vai estar saindo muito bem. E por último, eu vou estar falando aqui do Formiga do Futuro. Também tá aqui na briga entre os melhores 6 estrelas. Continua sendo um dos melhores defensores e melhores atacantes techs. Você consegue ter um dano muito forte ali no E2. Você consegue ser híbrido se o cara não conseguir ficar te interceptando. Cara, se ele chega em 5 armadurinhas e ativa o enxame, a luta meio que acaba. Porque até ele perder esse enxame, você tenta interceptar pra tirar a armadura, aí ele evade. E aí ganha mais. E aí vira um inferno a luta. Então, se esse cara chega em 5 armaduras, a luta meio que acaba. Campeão muito forte, então é outro cara aí que, mesmo sem ser do global, vai estar sendo muito roubado aqui nesse modo. Fechou? Então, rapaziada, é isso aí. Com certeza eu esqueci de alguém. Pô, vai ter outros campeões aqui que eu não falei, ó. Vai ter aqui a Penny, o Nimrod, o Guardião, o Warlock. Pô, em todas as classes vai ter um monte de campeão aqui que eu não falei. Mas se eu for falar todos os campeões que são bons pra cima de cada classe, vai ficar um vídeo eterno. Então, eu trouxe aqui os que eu considero os mais legais, principalmente do global e fora do global, os mais fortes, assim. Então, espero que tenha ajudado aí vocês. Pra quem vai jogar, todo mundo vai ter que jogar o monitoramento até chegar no circuito, ou para quem normalmente joga e fica no circuito, tem a conta um pouco mais fraca. Espero que tenha conseguido ajudar aí, passando essa visão dos campeões. Então, é isso aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí também o que vocês querem ver. Então, como eu falei, semana que vem eu vou estar trazendo um vídeo de atacantes e outro vídeo de defensores sobre o circuito daí. Então, pô, se você viu esse vídeo aqui inteiro do monitoramento e você joga no circuito, muito obrigado. E semana que vem vai ter aí o vídeo do circuito também. E se você joga só no monitoramento, dá uma olhada também nos vídeos do circuito, vai que te ajudem, vai que você suba pro circuito, daí já tá com tudo fresco aí na cabeça. Fechou? Então obrigado pela atenção de todo mundo aí que acompanhou esse vídeo. Tamo junto, até o próximo. Falou!